nova vida, nova vida. Queridos, essa semana foi uma semana difícil em vários sentidos, principalmente com relação à minha voz. Durante as noites tive crises e crises de tosse e clamando a Deus que se eu continuasse assim eu não conseguiria falar. E essa noite, para honra e glória do Senhor, eu não tossi nenhuma vez. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, eu não vou forçar a minha voz, a não ser que o Espírito... Oh, glória. Mas, vamos lá. Eu vou começar dizendo que, de início, eu havia relutado em trazer a palavra, né? Porque eu trabalho o dia todo e todo mundo também, mas todo mundo sabe da minha rotina e de todos também, todos têm suas tarefas, né? Mas o Espírito me confirmou, Deus me confirmou essa palavra lá em Monte Verde, de uma maneira tão delicada que eu vou dar esse testemunho já no início e os irmãos vão entender ao longo da palavra como Deus fala conosco. Eu estava pedindo confirmação ao Senhor se eu deveria ministrar no acampamento, porque se eu não fosse, pastor Walter, né, já havia se colocado à disposição, que Deus abençoe por isso. E orando a Deus, o Senhor enviou um pequeno inseto, uma pequena borboletinha, mas é uma borboletinha específica. Sabe aquelas traças que ficam em parede, em guarda-roupa? Pois ela está em mutação. Aquele é o processo da traça, mas quando ela evolui um pouquinho, ela se transforma nessa mariposinha gordinha. E eu estava ali lendo, Senhor, né? Me mostra se eu tenho que ministrar mesmo. E aí, uma pequena mariposinha sentou bem na minha devocional, no livro, assim. E ali o Espírito me encheu e eu comecei a chorar, porque eu estava lendo exatamente o versículo que fala sobre a traça, a pequena mariposa, amém? E aí eu fico questionando, né? Senhor, mas é uma palavra tão simples, mas a palavra de Deus é extraordinária e simples, e nós precisamos buscá-la. E aí eu e Deus, né? Senhor, mas eu falo tão devagar. Logo de manhã, né? Vai ser na abertura, os irmãos vão estar com sono e eu falo devagar e a voz ainda, né? E aqui o Espírito Santo falou, é assim que eu quero falar. Leve. E os irmãos vão entender. Amém? Não vou usar um texto específico da palavra, mas vários versículos. Amém? E então começamos esse acampamento. E precisamos, igreja, ouvir a voz de Deus até que Ele venha. Amém? O primeiro versículo está em Deuteronômio 8:3. Diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Amém? O café da manhã estava maravilhoso, mas nem só de pão vivemos. Precisamos da palavra maravilhosa do Senhor. E precisamos também do discernimento de Deus para ouvir a palavra do Senhor e saber qual é a voz do Senhor. E eu vou começar falando de uma bússola. Todos sabem o que é uma bússola? Pois é, a bússola foi inventada na China antes da Bíblia ser escrita ainda. Um pequeno fragmento de metal caiu sobre uma folhinha que estava na água boiando e, inexplicavelmente, ela apontava sempre na mesma direção. Mexiam e ela apontava na mesma direção. Eles ainda não conheciam o conceito de norte e sul e nem que havia um campo magnético, uma gravidade, um campo que puxa no centro da Terra.
Anos depois, os marinheiros adotaram essa prática, né? Criaram a bússola. E eles utilizavam e até hoje utilizam como direção, né? Para navegar e não se perderem. A aviação também utiliza. E assim também é o crente. Estamos pregando para crente essa manhã. Todo crente tem dentro de si como uma bússola que Deus coloca. Amém? E Deus que coloca essa força interior dentro de nós, e Ele espera que ela seja descoberta e utilizada por nós para a sua glória, para que possamos aprender qual é a direção certa que devemos seguir. Amém? Até que Ele venha. Em nossa vida temos muitos dilemas, muitas perguntas, e pode ser qualquer tipo de pergunta. Deus deseja te responder, Deus quer te responder. E por isso que nós precisamos, atrás da Elaine, ouvir a sua voz, está bem atrás da... dilemas como com quem eu vou me casar, com quem eu devo namorar, se eu devo trabalhar aqui, se eu devo pedir a conta, se eu devo comprar ou deixo de comprar. Então são respostas, são atitudes importantes na vida que nós precisamos pedir a orientação do Senhor. A voz de Deus, ela é essa bússola que nos direciona. E Deus deseja falar com a gente, amém? Mas isso só é possível através do Espírito Santo de Deus. Igreja, são palavras simples que eu estou trazendo, palavras que eu creio que todos já ouviram. Mas o Senhor quer que nós voltemos à essência. A essência da criação, amém? Então vamos aguardar e procurar entender e prestar atenção para que possamos ouvir a sua palavra até que Ele venha. No início, como era a voz de Deus na terra? No início de tudo mesmo, quando Deus falou no planeta Terra. Em Gênesis, Deus disse: haja luz, e tudo houve. A voz de Deus disse, e tudo aconteceu. Tudo foi criado por Ele, e através dele, céus, terra, mar, tudo. Amém? Depois em Gênesis 1:26, ele disse: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Portanto, o homem foi criado à imagem de Deus, e em seguida, o Senhor colocou vida dentro do homem. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Aleluia. Aos olhos de Deus, a imagem de Deus, o homem era diferente de toda a criação. Ele fez o homem diferente, pois ele fez a sua imagem e semelhança. E fez o homem com capacidade de escolha. Fez o homem com discernimento. E o homem tinha uma voz de escolha quanto ao que fazer da sua vida lá no jardim. E imediatamente ele começou a mostrar essas habilidades, quando começou a dar nome a todos os animais. Assim como o Criador, o homem também falava. O homem também falava e chamava as coisas por um nome. Olha que lindo, igreja. O homem não era Deus, mas podia falar como Deus, diferente de toda a criação. E havia uma força divina em sua voz, porque Deus havia soprado em suas narinas o fôlego de vida. O Senhor soprou a sua voz dentro de Adão, e o homem falou. E o homem conversava com Deus. O homem ouvia a voz de Deus.
Deus ouvia a voz dos homens, Adão e Eva. Só que Adão e Eva não estavam sozinhos mais naquele jardim. E Satanás veio astutamente tentar Eva. Logo ele veio como uma cobra, causar divisão, a fim de separar o homem e a mulher da voz de Deus. Olha só, a abordagem está em Gênesis 3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Ou é assim mesmo que Deus falou? Em apenas um tom de dúvida, ele fez com que a mulher duvidasse. Satanás sabia que se ele quisesse derrotar a raça humana, ele tinha que separar a raça humana da voz de Deus. E até hoje isso acontece. Até hoje ele fala e as pessoas ouvem a voz dele. E nós estamos deixando de ouvir a voz de Deus. Em Gênesis 3:5, aí todos nós sabemos o que aconteceu, né? Ele disse assim: no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Igreja, Satanás não pode te dar nada do que Deus já não te deu. Amém? Algo aqui soa estranho? No dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Prestem atenção na estranheza das palavras. Será que é o fato de que Deus já havia feito o homem como Deus, semelhantes a Deus? O homem e a mulher já eram semelhantes a Deus. E Satanás lançou uma dúvida: vocês serão como Deus? E infelizmente caímos, né? Mas Deus já nos fez como Ele. Amém? Satanás queria ser Deus e quis levar o homem talvez a querer ser Deus. Mas Deus já nos fez como Ele. Amém? Nós não podemos brincar com o diabo. Não podemos conversar com ele. Não temos parte com ele. Não negociamos com ele. Amém? Porque ele vai fazer de tudo para que a gente ouça a voz dele ao invés da voz de Deus. Muitas pessoas passam a vida toda tentando ser o que elas não são, impressionar as pessoas. Vivem vidas frustradas porque querem ser o que elas não são. Igreja, Deus já fez você do jeito que Ele quis. Ele já nos fez a imagem e semelhança dele, amém? Você não tem que ser alguém que não é. Ele já é do jeito que você quer. E o que Adão e Eva fizeram quando erraram, né? Quando pecaram ali. Um momento triste da história que passa às vezes de forma meia desapercebida. É claro, eles se esconderam de Deus. Adão e Eva se escondeu de Deus. E depois desse acontecimento, o Antigo Testamento se tornou tipo uma crônica de amor e ódio entre a humanidade e a voz de Deus. Eles se esconderam da voz de Deus. Aqueles que foram criados por Deus, que ouviam a voz de Deus, eles já estavam se escondendo da voz de Deus. Será que nós não estamos nos escondendo da voz de Deus também? A voz do diabo parece que é mais fácil de ouvir. Mas Deus continuou falando. Ele falou com Moisés através de um arbusto em chamas. Já foi diferente o modo que ele falou
Com Adão e Eva era de um jeito, com Moisés ele já usou um arbusto em chamas. Depois com Moisés ele subiu e no monte e ditou ali os mandamentos. Tinha luzes, relâmpagos, fumaça, com direito a tudo. Longe disso que nós estamos vivendo aqui, né, Gui? Mas Deus falou assim, chamando a atenção do povo. Ele queria falar com o povo. Mas as Escrituras dizem que o povo tremeu. E o povo disse a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos, em Êxodo 20:19. Olha como Satanás distorceu a história, a comunicação, colocou medo na humanidade, medo de falar com Deus, medo de ouvir a voz de Deus. Ele mentiu dizendo que se as pessoas ouvissem a voz de Deus, as pessoas morreriam. As pessoas até hoje acreditam, pastor Marcelo, elas acham que se ouvirem a voz de Deus e obedecerem, elas vão perder a sua identidade, elas vão virar fanáticas. O plano de Satanás continua dando certo. Hoje não é diferente. Só que com o tempo as coisas foram ficando tão ruins, que o povo não queria mais ouvir a voz de Deus. E o Senhor, lindo e delicado como Ele é, Ele disse: tudo bem, vocês não querem mais ouvir a minha voz, não vou interferir. E foi isso que aconteceu, um fim abrupto, palavra diferente, né? No Antigo Testamento. E o Senhor não falou mais durante 400 anos. As Bíblias mais antigas têm 4 folhas em branco, depois do Antigo Testamento, que significa a cada 100 anos, né? 400 anos do silêncio de Deus. Por que Deus ficou sem falar? Porque o povo não queria mais ouvir a voz de Deus. Mas, finalmente, o silêncio foi quebrado para a honra e glória do Senhor, pela voz que clama no deserto. Amém? Em Mateus 3:3, a voz que clama no deserto. E João não deixou dúvidas que Deus estava pronto a falar novamente com a humanidade. Em João 1,14 diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Será que, como um homem de carne, a humanidade iria ouvir a voz de Deus? O plano de Deus sempre deu certo, amém? Deus interrompeu o silêncio e agora sua voz tinha carne e ossos, aleluia! E Ele tem um nome, e Ele se chama Jesus, aleluias! Glória a Deus! E quando Jesus iniciou o seu ministério sendo batizado lá no Rio Jordão, foi a voz de Deus que novamente soou nesse planeta. Uma voz do céu disse: este é o meu filho amado em quem me agrado. Igreja, imaginem o acontecimento, os demônios tremendo depois de 400 anos de silêncio de Deus. A voz de Deus estava ativa novamente nesse planeta. E ainda de carne e osso, amém? Os demônios tremeram, não tenho dúvida. Aquela mesma voz que falava no jardim voltou novamente a falar no planeta Terra. Tá feio, gente, eu estou transpirando, mas não tem problema não. A palavra de Deus estava de volta. E essa palavra, ela curava. Essa palavra abençoava, essa palavra ensinava.
Essa palavra acalmava a tempestade. Essa palavra ressuscitava. Jesus chamou Lázaro, vem para fora, e Lázaro ressuscitou. Essa palavra estava viva na terra. Jesus operou milagres e maravilhas. E é esta palavra que precisamos ouvir, igreja, até que Ele venha. Amém? Maravilhoso Deus. Mas, igreja, como descobrir a direção certa, né? Como saber o plano de Deus para nossas vidas? Em João 2,20 diz: mas vocês têm uma unção que procede do Santo e todos vocês têm conhecimento. Todo crente tem essa unção. É o que o Senhor fala aqui. Vocês têm uma unção que procede do Santo e todos vocês têm conhecimento. Todo crente possui essa unção, um toque especial de Deus. É um conhecimento divino, superior, que vem de Deus mesmo. E nós temos essa, somente através do Espírito Santo, que nós temos essa informação secreta, talvez. E o Espírito Santo, ele nos dá a capacidade de discernirmos coisas a respeito dos nossos filhos, do nosso cônjuge, situações do nosso trabalho. O Espírito Santo fala, a voz dele fala, e ele nos dá essa direção. Em Atos 17:27 diz: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Amém, igreja? Olha que lindo. Embora não esteja longe de cada um de nós, Ele está perto. Amém? Repitam: Ele está perto. Amém? Amém. E Ele fala assim, tão gentilmente, que a primeira escolha que Deus faz ao falar conosco, a primeira maneira, Ele quer falar de forma gentil. Ele quer te cutucar para a direção certa, mas Ele faz isso com gentileza, com sussurros. Vocês já ouviram o sussurro de Deus? Tenho certeza que sim. Até trouxe minha toalhinha, mas deixei lá. Oi? Não precisa não. Em Oséias 5:12 diz: sou Deus como uma traça para Efraim. É a única vez na Bíblia que Deus se compara a uma traça. E é literalmente essa traça, é esse bichinho. Sou Deus como uma traça para Efraim. O profeta Oséias pastoreava o povo de Israel em uma época que o povo estava bem próspero, mas depois começou a decair. E Deus falava a esse povo gentilmente como uma traça. Mas quando o povo começou a decair, 2 versículos depois ele diz assim: sou Deus como uma traça para Efraim, pois serei como um leão para Efraim. Eu prefiro que Deus fale comigo como uma traça, do que necessário for como um leão. Essa profecia, ela revela um grande conhecimento de discernimento e mostra como Deus fala ao povo. O povo que é sensível e obediente à palavra de Deus, o Senhor fala de forma gentil, como uma pequena borboletinha, uma tracinha. Mas o povo que tem dificuldade de ouvir, de discernir a voz de Deus, então ele ruge, fazendo barulho.
mas Ele não quer rugir para nós, amém? A gente pode nem perceber quando abre a porta do guarda-roupa e sai uma pequena borboletinha voando. Mas se nós abríssemos o guarda-roupa e saísse um leão rugindo, com certeza nos chamaria a atenção. E Deus é assim, Ele quer falar conosco gentilmente, mas se for necessário Ele vai rugir, porque Ele nos ama e Ele quer que nós ouçamos a sua voz, amém? É lindo ser guiado pelo Espírito Santo. Então, olha, a profecia continua em Oséias 5,15. Então voltarei ao meu lugar, diz o Senhor, até que eles admitam sua culpa, e eles buscarão a minha face, em sua necessidade eles me buscarão ansiosamente. Então, igreja, Deus deseja que a gente se arrependa e que a gente o busque ansiosamente. Quando não seguimos as direções gentis da palavra de Deus, Ele ruge. Ele ruge. Glória a Deus quando ainda estamos ouvindo o rugido do leão. O filho pródigo, todos conhecemos a palavra. Ele poderia ter recebido a herança do pai se ele tivesse aguardado o momento certo. Ele não precisava ter conhecido tristeza e dor se ele tivesse aguardado o tempo certo. Mas como, né? Como reconhecer a voz do Senhor até que Ele venha? Uma pessoa reconhece uma nota falsa. Uma pessoa que trabalha no banco reconhece uma nota falsa com facilidade, porque ela manuseia todos os dias as notas verdadeiras. Assim temos que ser, manusear todos os dias a palavra do Senhor. E quando nós ouvirmos algo que não soa bem, logo nós teremos o discernimento que aquilo é falso. Amém? Temos que ser sensível ao que é real e verdadeiro para identificar o que é falso. Portanto, igreja, precisamos passar mais tempo com a palavra, estudando a palavra, fazendo devocionais, ouvindo louvores, indo na igreja, investindo tempo no acampamento, amém? Temos conversas saudáveis que nos edificam e começaremos a ouvir a voz do Senhor, a reconhecê-la com facilidade, como uma borboletinha falando. Prestem atenção, em Gênesis 27, Isaac poderia ter evitado ser enganado pelo seu filho Jacó. Pode deixar, gente, dá o papelzinho aqui para a mãe. Isaac poderia ter sido evitado, todos conhecem a história. Jacó se passou pelo irmão Esaú, mas o irmão era peludo. Isaac estava cego. E a primeira vez que Jacó falou com Isaac, a voz dele não soou muito bem. E ele quis testificar que era realmente Esaú, sendo que era Jacó, e ele quis tocar. Se Isaac tivesse dado ouvidos a essa bússola interior, ele não teria sido enganado. Mas a verdade espiritual, ela não pode ser necessariamente julgada pelas circunstâncias exteriores. E apesar de Isaac ser velho demais, que já era bem idoso, ele já era velho, às vezes a gente fala, nossa, mas era tão idoso, tão experiente na vida, ele não reconheceu o engano. Nós precisamos entender que nunca somos velhos demais para sermos enganados. Nunca estaremos em uma posição que não seja necessário
nos sintonizarmos com Deus através do Espírito Santo. Porque o inimigo não brinca. Nunca seremos bons demais para não sermos enganados. Nunca chegaremos à posição em que não temos que buscar ao Senhor. Precisamos manejar a palavra de Deus. É comum as pessoas confundirem a voz de Deus. Por isso precisamos buscar discernimento. Aqui, Deus já colocou aqui, amém? E logo entenderemos, né? Já sabemos discernir a voz de Deus. E não significa que Deus não está falando conosco. O filho pródigo. Esse eu já falei do filho pródigo. Como discernir a voz de Deus? Em um mundo com tantas vozes, voz de Deus, voz do diabo, voz de pessoas, voz de emoções, né? Tantas vozes. Em 1 Coríntios 14:33 diz: Deus não é um Deus de desordem. No Antigo Testamento, Deus movia a nuvem e o povo seguia. Hoje é um pouco mais complexo. Essa nuvem veio para dentro de nós. E é essa nuvem que nos dá direção. É o Espírito Santo que nos dá direção. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo coração. Provérbios 20:27. A maneira como Deus fala é através do Espírito, isso nós já sabemos. Mas precisamos estar atentos ao Espírito, a fim de ouvir a voz de Deus e receber a sua direção. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou até que Ele venha. Somos um espírito vivendo em um corpo, onde temos alma, onde temos sensações, emoções. Mas, igreja, o nosso objetivo é saturar a nossa mente com a palavra de Deus. Sature. Sabe o que é saturar? É o óleo que está lá no fogo. E queima, 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 a ponto dele ficar saturado, cheio. Nós precisamos saturar a nossa mente. E nunca estaremos cheias. Quanto mais a gente busca, melhor é, mas nunca vamos ficar cheios de Deus. Por isso, igreja, precisamos planejar o nosso tempo. Todos nós precisamos reservar tempo para ouvir a palavra de Deus. Em um mundo tão corrido, em um mundo cheio de afazeres, ou você levanta mais cedo, ou você, por favor, durma mais tarde, mas tenha um tempo com Deus. Use o café da manhã, ao invés de ficar vendo o YouTube, coloque sua devocional. Na hora do almoço, invista tempo, alimento espiritual na sua vida, ministração, louvores, busque a Deus. Amém? Porque o diabo está falando o tempo todo. A carne, ela floresce no barulho, na agitação. Mas o Espírito Santo de Deus floresce onde? No silêncio, na busca, na intimidade. E as Escrituras, a palavra de Deus, é onde o Espírito Santo floresce em nossas vidas. Derrame-se sobre ela, e o Senhor irá te purificar, irá te direcionar a ouvir a palavra dEle, e nós teremos discernimento. E Deus fala de várias formas. Uma delas, Deus fala através de sonhos. E essa semana eu tive um sonho turbulento, né, pastor? E a palavra de Deus diz que o Senhor fala através de sonhos. Antes da nossa conversão, a gente fazia coisas que a gente não se importava muito, não, coisas erradas.
Mas depois que nascemos de novo e o Espírito Santo de Deus veio morar dentro de nós, nós já nos importamos. A gente já não quer mais fazer o que fazia antes. Porque cada vez mais queremos nos tornarmos semelhantes ao Espírito Santo, semelhantes a Jesus. Amém? O nosso espírito se conecta com Deus e existe essa voz que precisamos ouvir. Aprender a ouvir para não sermos enganados. Amém? E Deus colocou dentro de nós alguns indicadores que soa como talvez um alarme espiritual, a qual nós conseguimos reconhecer a voz de Deus. E já estou concluindo, igreja. Primeiro, já falei, Deus fala através de sonhos. Mas aqui Paulo nos dá um modelo que o espírito dele se comoveu. Em Atos 17:16, e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Notemos aqui que não foi necessariamente o corpo, né? Mas, olha, Paulo ficou comovido e incomodado em seu espírito. Então, igreja, quando nós nos sentimos incomodados no nosso espírito, busque a direção de Deus. Porque o incômodo no espírito é Deus falando com a gente. Às vezes alguma decisão que precisamos tomar, Deus coloca aquele incômodo dentro de nós. E é Deus falando gentilmente conosco, como uma tracinha. Não espere o leão, amém? Uma segunda forma que Deus fala é quando Ele nos guia pelo Espírito. Em Romanos 8:4 diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, às vezes, Deus nos dá algumas direções em espírito que só quem vive sabe, não é na carne, é no espírito. E quando Ele nos liga ali em espírito, nós conseguimos fazer coisas maravilhosas, que somente é possível através do Espírito de Deus, amém? Como pregar o Evangelho, como abençoar alguém, como às vezes passar por alguém e voltar para dar uma carona. Imagina como aquela pessoa vai se sentir amada, você voltar. Você está derramando o amor de Deus na vida dela. Uma outra forma que Deus fala é o Espírito pode ter um propósito. Deus coloca propósito. Em Atos 19:21 diz assim: cumpridas essas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Então Paulo não foi na mente dele que ele colocou. Não foi na carne, foi no espírito. Deus é espírito e importa que os que o adorem, ou adorem em espírito. Então, muitas vezes nós nos conectamos em espírito. E quem faz essa conexão em espírito é Deus. Um exemplo disso é o matrimônio. É o meu cônjuge, é o seu. Nós somos ligados em espírito. E às vezes somos ligados em espírito a algum lugar, a algum trabalho. Porque é Deus que nos liga. E por isso que às vezes é tão difícil romper isso. Como é difícil mudar de emprego, porque você já criou uma conexão em espírito ali. E é Deus que faz isso. Com alguma pessoa, com alguma igreja. Então nós precisamos, em espírito, decidir as coisas.
Se eu decidir as coisas na minha carne, se eu decidir ir na igreja pela minha carne, com certeza eu não vou muito, não. Se eu decidir adorar a Deus na minha carne, eu não vou adorar muito, não. Mas se eu decidir em espírito adorar a Deus, o Senhor vai trazer dentro, vai tirar uma força de dentro de mim, vai me tirar daquele sofá, daquela cama, e eu vou para a igreja, e eu vou adorar, e eu vou ser uma bênção naquele lugar. Amém? E por quê? Porque eu vou ouvir a voz do Espírito Santo. Então tem coisas, igreja, que são ligadas pelo Espírito. Outra forma de Deus falar é sermos compelidos pelo Espírito Santo. Em Atos 20, 22, fala assim: agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém. É Paulo, né? Estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. O espírito de Paulo estava ligado. E estava compelido, estava obrigado. Amém? Seu espírito pode também lhe dar paz. E essa é uma da forma mais gentil que Deus fala conosco, através da paz. Em 2 Coríntios 2, 12, 13 diz: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito. Vou ler novamente. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito. Igreja, não é porque uma porta está aberta que nós devemos entrar por ela. Se não tivermos paz, não entre. 2 Coríntios 2, 12 e 13. Quando não temos paz, é o momento de parar e ouvir a voz de Deus. Porque se Paulo tivesse continuado, se ele tivesse seguido no caminho que estava indo em direção à Ásia, provavelmente ele não tinha ido a Macedônia e a Roma. O que isso impacta, né? Geografia. Dessa forma, a Europa e os Estados Unidos não tinham recebido o Evangelho. Talvez fossem países pagãos até hoje. Olha a grandeza, compelido pelo Espírito, sendo guiado pelo Espírito, sendo comovido pelo Espírito e tendo a paz de Espírito. E essa é a palavra que o Senhor entregou de forma tão gentil, igreja. A porta estava aberta, mas Paulo disse: não tive sossego em meu espírito. Simples assim, igreja. Simples. Não tem paz? Não faça. Pare e ouça a voz de Deus. Vá no silêncio. Ouça o sussurro de Deus. Ele colocou aqui a nuvem, aquela bússola. E Ele fala. Ele fala. Leia a palavra, Ele fala. Amém? E Ele quer continuar falando conosco. Em Isaías 28:16 diz: aquele que confia jamais será abalado. Confie em Deus. A voz dele, igreja, voltou ao planeta. E ele voltou em carne e osso. Amém? E ele fala, ele quer falar, ele te ama. Deus está certo. Deus está sempre certo. E Deus quer que nós voltemos à origem da criação. Ele continua falando conosco. E o homem continua dando ouvidos à voz do diabo. Olhem lá fora, aqui não.
Olha lá fora. O homem está mais parecido com Deus ou com Satanás? Roubando, matando, destruindo, estuprando, fazendo atrocidades. O ser humano está parecido com o diabo. Mas a igreja precisa cada vez mais ser parecida com Jesus. E só vamos conseguir ser como o Senhor se nós ouvirmos a voz dele, até que ele venha. Até que ele venha. Amém, igreja? E é isso. Deus fala, Deus quer falar. Eu estava lá em Monte Verde, lendo exatamente ali, quando o Senhor envia uma tracinha e uma borboletinha pousou. E eu tive certeza que essa era uma mensagem simples que o Senhor queria trazer à igreja. Porque de forma simples o Espírito Santo fala. Então vamos ter um momento agora. Feche seus olhos, fique à vontade. Oh Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento, Pai. Esse momento, oh Deus, de ouvir a Tua palavra, de lembrar, Senhor, como o Senhor nos ama, como o Senhor deseja falar conosco. Oh Deus, por favor, Senhor, continue falando gentilmente, mas se necessário for, ruja para nós. Ruja, Senhor. Ruja, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, ministra os nossos corações. Pedimos perdão, Senhor, se muitas vezes nós não ouvimos a Tua palavra, não nos atentamos a ela. Mas continue falando conosco, Senhor. Fale conosco, queremos ouvir a Tua voz. Nos direciona, Senhor, em todas as decisões que precisamos, ó Deus. Fazer, decidir, continuar, Senhor, a vivendo até que o Senhor venha, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um dos filhos malvados do rei Davi queria mandar uma mensagem a Joabe, através de Joabe. E Joabe não veio. Ele mandou chamar e ele não apareceu. Ele mandou chamar novamente e ele não apareceu. 2 vezes. A terceira vez, ele tacou fogo na cevada. E aí Joabe apareceu correndo. E ele disse: te mandei chamar 2 vezes e você não apareceu. Quando você viu tudo pegando fogo, você apareceu. Ele era malvado, Pai. Mas nós aprendemos que o Senhor fala conosco 1, 2 vezes e muitas vezes não prestamos atenção, não ouvimos. Em nome de Jesus, que não seja necessário conhecermos tristeza e dor, Pai, mas que possamos ouvir a Tua voz com um sussurro, gentilmente falando conosco. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja?